convites para que vocês abracem amorosamente essa singular devoção. Como nós já sabemos, o escapulário Nossa Senhora deu a São Simão Stock, porque ele, num período em que estava passando por diversas dificuldades na Ordem do Carmelo, ele pedia para ela, aos 86 anos de idade, o socorro para a Ordem dos Carmelitas. E ele faz uma oração do fundo do coração, e essa oração depois nós vamos concluir com a minha fala. Próxima vez. Vocês me ouvem bem? Pronto. Então, quando Nossa Senhora, ele termina de fazer a oração, ele diz ao seu confessor que, na hora, Nossa Senhora ela aparece com o menino Jesus no colo, com um cortejo de anjos, e dá para ela aquele escapulário com as seguintes palavras: recebe, diletíssimo filho, este escapulário de tua ordem, como sinal distintivo e a marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. Lembrando aqui que filhos do Carmelo somos nós, que recebemos a imposição do escapulário. Essa graça nos alcança. É um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos, aliança de paz e uma proteção sempre eterna. E a primeira grande promessa do escapulário: quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. Quando nós falamos em fogo eterno, do que é que nós estamos falando? Do inferno. Graças a Deus que todos acreditam que este lugar existe e ninguém quer ir para lá, né? Alguém já leu alguma coisa sobre o inferno? Não? Pronto. Alguns sim, outros não. Pronto. Depois eu volto a falar disso. E Nossa Senhora, ela não se conteve somente de dar o escapulário e conceder esse privilégio aos carmelitas. Não, ela quis mais, né? Então, ela aparece ao Papa João 22 e tão grande carinho ela tinha para com a ordem, tão especial predileção, que ela disse que aqueles que morrerem revestido com escapulário, no primeiro sábado após a morte, ela o livraria do purgatório. É conhecido como privilégio sabatino pela bula de Paulo V. É importante que nós busquemos, aprofundemos, conhecer esta devoção. Então, ele dá as condições, né? Consta na bula do Papa Paulo V, as condições para recebermos esse privilégio sabatino. A primeira condição é usar devotamente o escapulário, né? Tenho aqui no meu pescoço o escapulário. Recebi no altar aqui da Igreja São José, na minha primeira comunhão, em 89, pelas mãos do Padre Hugo. Então, tenho aqui o escapulário. Do padre, o padre mostrando ali o dele. Usar devotamente. Quando nós falamos usar devotamente, né, o que é que nós entendemos por isso? Usar com respeito, vida católica, e o novenário está aí, especialíssimo, para nos fazer recordar isso. Sou católico e vivo a minha fé. Vida católica, vida de oração, vida sacramental. Então, entende-se que quem usa o escapulário precisa ser um católico praticante. Confissão, comunhão, rosário, participação da Santa Missa, Sagradas Escrituras, né? Nossa Senhora Divina Pedagoga, ela vai nos ensinando, ela vai nos orientando. Ela, que é a sede da sabedoria, tem inúmeros meios de conduzir a mim e a você ao céu. Basta que sejamos sensíveis, dóceis aos seus ensinamentos, aos seus chamados. Então, brevemente, com relação ao inferno, tanto em um quanto em outro, o inferno e purgatório, são lugares muito bem organizados, né? Lá cada um paga
o que deve, né, com a justa justiça, né? Se eu estiver sendo redundante, é isso aí mesmo. E lá tanto em um quanto em outro, existem duas penas, né? Vou ser breve, porque o padre Márcio ontem nos trouxe também os novíssimos. Falar de purgatório é pensar nos novíssimos. E as Sagradas Escrituras vem dizer que pensa nos novíssimos e jamais pecará. Se eu não peco, eu tenho provavelmente a garantia do céu, né? Então, duas penas. A primeira é a pena do dano, que é a ausência de Deus. E segunda, a pena dos sentidos, que é o fogo. É fogo. Ninguém se engane. É fogo. Nossa Senhora diz que preserva do fogo eterno. Nós temos uma alma que ela é imortal. Veio de Deus e para Ele deve voltar, né? Cabe a nós escolhermos para onde queremos ir e viver para sempre. É importante que nós pensemos neste para sempre, porque verdadeiramente é para sempre. E um livro que eu sugiro para que vocês leiam, é um livro muito gostoso de ler, chamado Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. Ela é bem leve de ler. É um livro que a gente se depara assim, com realidades, né, que é digno de fé. O arcanjo São Rafael, em visão, levou a Santa Francisca Romana, ela teve 93 visões. E ela foi tanto ao inferno, quanto ao purgatório e também ao céu. Ela viu. Então, na entrada do inferno, ela lê: inferno, lugar sem esperança, lugar sem intervalo nos tormentos, lugar sem descanso. E na entrada do purgatório, ela lê: purgatório, lugar de esperança, aonde as almas esperam a realização do seu desejo. E qual é o desejo das almas do purgatório? Para o céu. Ir para o céu. Santo Afonso de Ligório diz que tem almas que estão no purgatório, que só estão no purgatório porque desejaram pouco o céu. Então, peçamos a Nossa Senhora do Carmo essa graça de desejar ardentemente este céu, né? O mesmo Santo Tomás de Aquino que o padre falou ontem com relação ao sofrimento, né? O maior sofrimento que alguém possa ter passado aqui nesta terra, e nós podemos olhar para a cruz, é o menor sofrimento que uma alma pode sofrer no purgatório. E esse mesmo Tomás de Aquino, ele diz que o fogo é o mesmo, o fogo do purgatório é o mesmo do inferno, com a diferença de que o fogo do inferno é aquele que atormenta eternamente aquela alma, e o fogo do purgatório é um fogo purificador, que purifica, que prepara as nossas almas para irmos ao céu. Então, receber o escapulário é se revestir de Maria, é ser literalmente abraçado por ela. O escapulário, ele precisa ser usado assim, uma parte para frente, caindo no peito, outra nas costas. É uma vestimenta, né? Então, nós somos literalmente abraçados por ela, revestidos da Virgem Maria, e é preciso que nós sejamos também revestidos de suas virtudes. Quais são as virtudes dela? Quais são as virtudes da Virgem Maria? Várias, né? Mas podemos citar algumas? Oi? Oi? Pureza, sua bondade, sua caridade, sua modéstia, sua obediência. Busquemos para que nós possamos também imitá-la, né? Ser católicos, minha gente. Vida católica para alcançarmos o céu. Uma mãe me perguntou ontem se a filhinha dela pode receber o escapulário. Deve. Antigamente, as crianças, ainda hoje em famílias tradicionais, as criancinhas de menor idade recebem o escapulário. Uma mãe com uma criança de 3 anos de idade, ela amamentava uma e o outro menino estava brincando. E a babá foi ao rio. Ele foi acompanhando a babá não percebeu. Esse menino entra no rio sem a babá perceber, mas aquele pressentimento de mãe, aí ela dá falta do menino e procura saber cadê ele, vai procurar aquela babá, não vendo o menino. Quando ela olha para o rio, o menino estava boiando. E ela pega o bebezinho, dá para a babá e se joga no rio e traz aquela criança até a margem. E ela, para a alegria dela, o menino está vivo.
Ela disse, meu filho, como, né? Está vivo, estava boiando. Não, mamãe, Nossa Senhora me segurava assim. Ele fazia assim com as mãozinhas. Nossa Senhora me segurava assim. E a mãe lembrou, porque ela viu o filho com o escapulário 2 dias antes. Aquela criança de 3 aninhos tinha recebido a imposição do escapulário. E vou continuar nas condições, né? Primeira condição, usar devotamente o santo escapulário, vida católica, né, já aprofundei bastante. Segunda condição, castidade, segundo o estado de vida. Castidade perfeita para religiosos e solteiros. Nossa Senhora, ela concede esta graça. Castidade perfeita para solteiros e religiosos. E terceiro, abstinência de carne às quartas e sábados. Muitos não sabiam disso, né? Mas saibam, abstinência de carne às quartas e sábados. Podendo esta abstinência ser trocada por uma oração em que, na hora que o padre impõe o escapulário, ele manda que se faça como devoção ao escapulário, aquela oração que você vai fazer a vida toda. Essa oração lhe dispensa da abstinência às quartas e sábados. Porém, se você fizer abstinência às quartas-feiras, você também ganha indulgências, ganha méritos. Uma irmã faleceu, uma irmã consanguínea, né? Não era irmã de convento, não. Eram 2 irmãs, uma delas faleceu, e no primeiro sábado, após a morte dela, ela aparece para a outra irmã. E ela diz para a irmã que naquele dia ela estava indo ao céu, que Nossa Senhora foi buscá-la no purgatório. Mas quando ela se apresentou diante de Deus, no juízo particular, que é na hora da morte, ela se viu em uma lista de contas que ela tinha que prestar a Deus. Ela não morreu em estado de pecado mortal, mas ela tinha uma prestação de contas enormes a dar a Deus com relação aos pecados que ela tinha cometido. Porém, como promessa do escapulário, e Nossa Senhora, ela é fiel às promessas que ela faz, no primeiro sábado, ela vai buscar aquela alma e levá-la para o céu. E ela diz para a irmã, continue usando devotamente o seu escapulário, continue guardando a pureza e abstendo-se de carne às quartas e sábados, porque no purgatório se sofre muito. Se sofre muito. A intensidade do sofrimento do purgatório, nós não temos como mensurar. 2 padres amigos, um combinou com o outro de que quem morresse primeiro celebraria a Santa Missa, um pelo outro. E nós sabemos, como o padre falou aqui, já está pensando em combinar aqui, né? Tá. Então, esse padre... nós ouvimos, né, o valor salvífico da Santa Missa, a forma mais elevada de oração. E na Santa Missa não sai apenas uma alma do purgatório, não. Sai milhares de almas do purgatório pelo valor salvífico da Santa Missa. E quanto mais o padre é piedoso que celebra, mais almas saem do purgatório. Então, o padre soube do amigo que faleceu imediatamente. Soube da morte, imediatamente. Se paramentou, subiu ao altar e rezou a Santa Missa por ele. Eram tão santos, minha gente, esses 2 amigos, que o padre que tinha falecido, depois da Santa Missa, apareceu ao amigo, todo agradecido, porque o padre tinha celebrado a missa, e naquele momento ele estava indo ao céu pelos méritos da missa que ele tinha encomendado ao amigo. Só que ele fez uma queixa. Qual terá sido a queixa? Você demorou muito para celebrar a missa. Eu tinha combinado que imediatamente que você soubesse era para você celebrar a missa. Mas você demorou muito para celebrar. Não, aí o outro vai justificar. Não, assim que eu soube, na hora que eu soube, eu subi, me paramentei, subi e celebrei. Mas é só para dizer para vocês que 1 segundo, 1 minuto, 1 instante de purgatório vale dias, meses, ano. A intensidade, eu pergunto para vocês, não vou pedir que vocês façam essa experiência, não.
Mas 1 minuto com a mão aqui na vela, no fogo, 1 minuto, quem aguenta ficar? Ninguém, né? Prejuízo. Ninguém aguenta ficar, né? Imagina. Eu convido vocês a serem curiosos. Visitem lá no YouTube o Museu das Almas do Purgatório no Vaticano, lá em Roma. Museu das Almas do Purgatório. Quantas marcas tem ali que as almas deixaram? E não são marcas belas, são marcas de cauterização, de madeira, de tecido queimado, né? Então é importante que nós, como católicos, conheçamos a nossa fé. E conhecendo essas verdades, nós conhecemos também o valor desse sacramental que nós carregamos no pescoço. Eu passei a dar mais valor ao escapulário depois que eu conheci, depois que eu li sobre o purgatório e sobre o inferno. Monsenhor de Segur, ele escreveu um livro sobre o inferno. Ele diz uma frase interessantíssima. O grande missionário do céu é o... Tenho medo de dizer não, é o inferno mesmo. O grande missionário do céu é o inferno. Porque quem lê sobre, quem ouve sobre, não vai para lá. Não tenham medo, não. E sobre o material, o padre está falando. Muito bem, padre, obrigada. Então, né? Pedi para ele ficar pertinho aqui. Então, o escapulário que Nossa Senhora deu a São Simão Stock é um escapulário de lã. Então, o original, para nós usarmos como Nossa Senhora entregou, é o escapulário de lã, tecido, né? De lã, preferencialmente. O que mais? Bom, teve uma pessoa que me perguntou porque tem escapulários sendo vendidos de metal e atrás com a lã. Não tem problema, pode usar, é válido. Como tem alguns de madeira, é de cordão, mas é de madeira. Pega um pedacinho da lã, coloca ali. Se você já recebeu a imposição, não precisa pedir ao padre para abençoar. Uma vez que nós recebemos a imposição do escapulário, essa bênção é para todos os escapulários de lã que nós usarmos na vida. Se nós formos utilizar, não é indicado. Mas, por exemplo, uma medalha escapulário, né, talvez aqui a maioria não conheça, que foi aprovada por São Pio X, contanto que em uma face da medalha esteja o Sagrado Coração de Jesus e a outra face esteja qualquer título de Nossa Senhora. Este pode substituir o escapulário, porém, em condições de lugares muito quentes, em que a lã muitas vezes causa alergia, ou quem tem alergia, a medalha escapulário, ela é mais indicada. Escapulário de metal não é aconselhável. Não é aconselhável. O ideal é o escapulário de lã. Quem recebeu o escapulário de plástico pela primeira vez, corre para o padre, pede para ele fazer uma imposição sob condição e receber com o escapulário de lã. Tá bom? Vamos concluir, né, com a oração que São Simão Stock fez à Virgem Maria. Vamos ficar de pé? Olhando para a Virgem Maria. Façamos esta oração a ela, que São Simão Stock fez do fundo do coração. E ela, como mãe amorosa, como mãe carinhosa, o atendeu. E hoje nós somos também alcançados por esse privilégio. Flor do Carmelo, vinha florífera, esplendor do céu, Virgem incomparável, singular. Ó Mãe amável e sempre virgem, dai aos carmelitas os privilégios de vossa proteção. Estrela do mar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.